Vamos aqui então a um clássico conto do Machado de Assis, intitulado O Enfermeiro. Esse conto foi publicado no livro de contos Várias Histórias, aquele livro clássico do Machado de Assis, de 1896. Lembrando que o conto é narrado em primeira pessoa pelo Procópio. E o Procópio já começa aqui indicando o ano em que as ações se passaram, as ações que ele vai contar. Parece então que o que se deu comigo em 1860 pode entrar numa página de livro? Então repare, o narrador aqui, o Procópio, está conversando com um interlocutor, perguntando se uma situação da vida dele, Procópio, pode acabar virando literatura, pode ser publicado, porque esse interlocutor a quem o Procópio está se dirigindo, nós não vamos saber nada dele, não sabemos quem é, sabemos apenas que é uma pessoa que está interessado em publicar as memórias do Procópio. Só que o narrador, o Procópio, ele está desenganado pelos médicos, está ali, né, achando que vai morrer a qualquer momento. Por isso ele acaba deixando que esse interlocutor publique, então, algo que aconteceu na vida dele, mas tem uma condição. Reparem, vá que seja com a condição única de que o senhor não há de divulgar nada antes da minha morte. Não esperará muito, pode ser que 8 dias, se não for menos, estou desenganado. Então, o Procópio aqui, ele permite que o que ele está escrevendo ali seja publicado, mas só depois da morte do Procópio, tá? Porque a gente sabe que ele está desenganado, com a morte próxima, a morte certa, mas aquela ideia, né, de que o que ele vai contar dá certa vergonha para o Procópio ali. Então ele diz, ó, quer publicar? Publique, mas depois da minha morte, tá? E ele meio que já está se despedindo. Adeus, meu caro senhor, leia isto e queira-me bem. Perdoe-me o que lhe parecer mal. Pediu-me um documento humano, um relato humano. Ei-lo aqui. Então, o Procópio está entregando manuscritos, deixando manuscritos a um interlocutor, que a gente não vai saber nada, basicamente, desse interlocutor aqui. E o Procópio, então, começa a contar uma história da vida dele, certo? Ele diz aqui no ano anterior, 1860. Então, a gente vai ver que história é essa que o Procópio vai deixar aqui no manuscrito e que só pode ser publicado depois da morte do Procópio, certo? Ele diz, ó, no ano anterior, ou seja, 1859, ali pelo mês de agosto, tendo eu 42 anos, eu fiz-me teólogo. Quero dizer, copiava os estudos de teologia de um padre de Niterói, antigo companheiro de colégio, que assim me dava delicadamente casa, cama e mesa. Então, na verdade, nem é um teólogo, né? Ele é um copista ali, que copiava os estudos de teologia para um padre, e o padre vai dando ali, né, lugar para, enfim, para ele dormir, comida, enfim, tá? Bom, só que aí, esse padre, para quem o Procópio trabalha, recebeu a carta de um vigário, e esse vigário está pedindo alguém que seja discreto, alguém que tivesse paciência para que, reparem, quisesse ir servir de enfermeiro ao coronel Felisberto, mediante um bom ordenado. Então nós temos aqui esse coronel Felisberto, que já está velho, e que está querendo um enfermeiro e está pagando bem. E aí é uma oportunidade de emprego aqui para o Procópio. O padre falou-me, aceitei com ambas as mãos, estava já enfarado, ou seja, de saco cheio de copiar citações latinas e fórmulas eclesiásticas. Então o que diz o Procópio? Eu já estava cheio já de ser copista, de estar copiando as coisas para o padre, então ele acaba aceitando ser enfermeiro de um coronel chamado Felisberto mediante um bom ordenado, por isso o título, O Enfermeiro, certo? Vim à corte despedir-me de um irmão e segui para a vila onde mora esse coronel Felisberto. Chegando à vila, tive más notícias do coronel. Por quê? Porque era um homem insuportável, estúrdio, exigente, ninguém o aturava, nem os próprios amigos. Gastava mais em enfermeiros do que em remédios. A 2 deles quebrou a cara. Bom, então reparem que o Procópio já fica sabendo aqui de antemão que esse coronel Felisberto é violento, insuportável. E claro que o Procópio não seria ali o primeiro enfermeiro, já vários passaram por ali, apanhavam e se demitiam, certo? Bom, o Procópio aceita. Respondi que não tinha medo de gente sã, menos ainda de doentes. E aí o Procópio resolve então ir até esse coronel aí. Achei o coronel Felisberto na varanda da casa, estirado numa cadeira, bufando muito. Não me recebeu mal.
Então os dois, basicamente ali, né, o Procópio e o Coronel Felisberto, eles ficam se estudando, naquela coisa meio de silêncio ali. Afinal, disse-me o Coronel Felisberto que nenhum dos enfermeiros que tivera prestava para nada. Dormiam muito, eram respondões e andavam ao faro das escravas. 2 eram até gatunos. E ele pergunta aí por Procópio, né? Você é gatuno? Você é ladrão? Não, senhor, não sou, tá? Então aqui, assim como propriamente o Procópio deu uma sondada antes no Coronel Felisberto para ver qual é a situação, o Felisberto também está sondando o Procópio. Em seguida perguntou-me pelo nome. Disse a ele o meu nome e ele fez um gesto de espanto. Colombo? Não, senhor. Meu nome é Procópio José Gomes Valongo. Só que aí, quando ele fala Valongo, que até ele se confunde ali, o coronel, né? O coronel repete Valongo, achou que não era nome de gente e propôs chamar-me tão somente de Procópio, tá? Então reparem que o coronel Felisberto aqui ouve falar em Valongo. E lembrando, né, Valongo era um local de desembarque de escravos, de comércio de escravos. E aí o coronel diz que isso não é nome de gente, né, por isso vai chamar o Procópio só de Procópio, sem sobrenome, tá? E o Procópio está contando isso meio que já para pintar um pouco o que era o coronel aqui. Reparem, ele vai se dirigir agora a este interlocutor. Conto a você esta particularidade, não só porque me parece pintar bem o coronel Felisberto, como porque a minha resposta deu de mim a melhor ideia ao coronel. Ele mesmo declarou ao vigário, acrescentando que eu era o mais simpático dos enfermeiros que ele tivera, tá? Bom, Procópio está contratado, mas a verdade é que vivemos uma lua de mel, eu e o coronel Felisberto, 7 dias. Só que no 8º dia, entrei na vida dos meus predecessores, ou seja, uma vida de cão, não dormir, não pensar em mais nada e recolher injúrias, palavrões, ofensas. Por quê? Porque o coronel, depois de 7 dias, já começa a mostrar que realmente é um homem insuportável, que odiava enfermeiros, que odiava basicamente seres humanos ali, né? E o Procópio tá ali de enfermeiro. E para piorar, o coronel tá cheio de problemas de saúde. Padecia de aneurisma, de reumatismo e de 3 ou 4 afecções menores. Tinha ele perto de 60 anos e desde os 5 anos toda a gente lhe fazia à vontade. Então reparem, né? O coronel Felisberto, desde os 5 anos, tinha tudo à mão. Uma vida toda levada na boa, com todo mundo fazendo as mordomias, os mimos dele, certo? Aí o que vai falar o Procópio? Se o coronel Felisberto fosse só rabugento, chato, vá, mas ele era também mau, deleitava-se, tinha prazer com a dor e a humilhação dos outros. Ou seja, né, era mau, era uma pessoa ruim, tinha aquele prazer de ver o sofrimento dos outros, tá? No fim de 3 meses, eu, Procópio, estava farto de aturar o coronel Felisberto. Determinei vir embora, só esperei a ocasião. Então, em 3 meses, o Procópio já está desistindo. Ele está esperando a ocasião e vem a ocasião. Porque um dia o Procópio ele não deu o medicamento no horário certo. E o coronel fica muito irritado, começa a dar golpes de bengala no Procópio. Imagina, ele está batendo no enfermeiro dele ali, né? E essa era a ocasião que o Procópio queria. Então ele diz, não preciso mais, despedi-me imediatamente. Só que aí o coronel vem pedir desculpas. Ô Procópio, não leva a mal, eu tô velho, tô rabugento, né? Reparem que ele vai dizer, ele vai implorar para o Procópio ficar. Estou na dependura, Procópio, diz o coronel Felisberto. Dizia-me ele à noite, não posso viver muito tempo. Estou aqui na cova. Você há de ir ao meu enterro, Procópio. Não o dispenso por nada. Então aí o coronel vinha, claro, mais dócil, pedia desculpas, só que isso aí é temporário, né? Porque logo depois já dava patada, chamava o Procópio de burro, de asno, de tudo quanto é palavrão. E o Procópio diz, eram assim as pazes. Imagine a guerra. Coibiu-se das bengaladas, ok, parou de dar, mas as injúrias, os palavrões, as ofensas ficaram as mesmas, se não piores. E aí, se ele não batia com a bengala, ficava disparando ofensa, 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 né? E eu,
Com o tempo fui calejando e não dava mais por nada. Era burro, camelo, me chamava de pedaço de asno, de idiota, de moleirão, eu era tudo. Mas eu fui ficando calejado, né? Ok, aceitava, tá, ok, né? Enfim. E qual é o detalhe? O coronel não tinha mais parentes. E tinha poucos amigos. E ainda aqueles amigos que vão lá, fazem uma visitinha de 5 minutos e tchau. Porque ninguém suporta o coronel. E aí o Procópio diz: restava eu. Era eu sozinho para um dicionário inteiro de ofensas, né? E claro, e seguem as ofensas. E o Procópio de novo pensando: eu vou sair daqui, eu vou sair daqui. Daí ele fala com o vigário diz: não, mas só um pouquinho, por favor, Procópio, fica mais um tempo, só mais um tempo, né? Eu estava ansioso por retornar à corte. Eu estava com 42 anos e não é que havia de acostumar-me à reclusão constante ao pé de um doente bravio no interior, ou seja, ele está dizendo: tinha 42 anos. O que eu quero? Ficar escondido numa vila, numa casa, numa reclusão, com um doente, ainda um doente agressivo e tudo mais no interior. Não quero isso, né? E aí o Procópio, ele começa a nem ler jornal. Porque se ele ler jornal, ele fica com aquela ideia de sair dali, ir para a corte, para aproveitar o Rio de Janeiro, né? Eu nada sabia do resto do mundo, porque ele fica numa bolha ali, né? E o pior, né, o melhor, na verdade, o Procópio está vivendo sem gastar nada. Lembrem, né, mediante um bom ordenado, ele está guardando todo o salário dele. E aquela ideia, pô, eu tô já com uma grana, louco para gastar tudo na corte no Rio de Janeiro. O coronel estava pior, mal de saúde, fez testamento. E o que acontece? O tabelião foi lá, né? Mas mesmo assim, o coronel descompôs o tabelião quase tanto quanto a mim. Imagina, né? Ofendeu o tabelião e tudo mais, tá? Bom, e aí, o tempo vai passando e o Procópio, como falou, né, ele vai ficando calejado com aquilo ali e vai perdendo aquela pena inicial que ele tinha pelo coronel. Trazia dentro de mim um fermento de ódio e aversão. Reparem, um fermento, algo que está crescendo de ódio e aversão. E o Procópio não era assim. No princípio de agosto, resolvi definitivamente sair. Só que, de novo, né? O vigário, o médico chegam ali: pô, Procópio, fica mais um tempo aí, né? E tal, tu é um bom enfermeiro, fica aí com ele, né? Concedires um mês. No fim de um mês viria embora, qualquer que fosse o estado do doente. Pode ser terminal, não me interessa, eu venho embora, tá? E aí começo a procurar um substituto e tudo mais. E reparem que na noite de 24 de agosto, o coronel teve um acesso de raiva. Atropelou-me, disse muito nome cru, ameaçou-me de um tiro e acabou atirando-me um prato de mingau, que achou frio. O prato foi cair na parede, onde se fez em pedaços. Então imagina, né? O coronel tem um acesso de raiva, começa a chamar tudo quanto é nome pro Procópio, pega o prato de mingau, diz que está frio e arremessa o prato para pegar no Procópio. Só que cai na parede e se quebra. Pô, além de tentar agredir o Procópio, quebrou o prato. O que diz ali o coronel ainda, né? Tu has de pagá-lo, ladrão, bradou ele. Então o coronel tenta agredir aqui o Procópio, quebra o prato, quer cobrar o prato ainda do Procópio, né? Só que depois disso o coronel acaba dormindo. Aí o Procópio vai ler um livro, vai ler um romance ali, fica perto da cama, porque tinha de acordá-lo à meia-noite para lhe dar o remédio, aquela coisa pontual. Só que o Procópio, enfim, acaba dormindo e esquece de dar o remédio. Acordei aos gritos do coronel e levantei-me estremunhado. Bom, o coronel vem num acesso pior de raiva agora, né? Porque ele pega uma moringa, onde esses vasilhame, né? Enfim, pega uma moringa ali e arremessa no Procópio. Não tive tempo de desviar-me. A moringa bateu-me na face esquerda e tal foi a dor que não vi mais nada. Só que o Procópio fica muito irritado. Lembrando, né? Ele já trazia dentro de si um fermento de ódio e aversão, nojo, asco, né? Atirei-me ao doente, ou seja, fui para cima do coronel Felisberto. Pus-lhe as mãos no pescoço, lutamos e eu esganei ele. Mas qual é o problema aqui? O Procópio acaba matando o coronel, certo? Quando percebi que o doente expirava, recuei aterrado e dei um grito. Ninguém me ouviu.
arrebentaram o aneurisma do coronel e o coronel acabou morrendo. E aí, os gritos da vítima, antes da luta e durante a luta, continuavam a repercutir dentro de mim. Então ali, o Procópio está muito mal, porque ele matou o coronel. E aí fica ouvindo aquelas vozes, assim, aquelas questões todas chamando ele de assassino, ele fica sem saber o que fazer, né? Fica maldizendo o momento em que ele aceitou vir para cá, como por exemplo enfermeiro, por que eu aceitei esse cargo maldito aqui e tudo mais, né? Só que ele não sabe bem o que fazer. Encostei-me ali por algum tempo, fitando a noite, deixando-me ir a uma recapitulação da vida a ver se descansava da dor presente. Só então posso dizer que pensei claramente no castigo. Achei-me com crime às costas e vi a punição certa. E aí, claro, qual é a ideia do Procópio? Vão descobrir que o coronel não morreu de forma natural, mas que foi agredido, foi uma luta ali. Porque as marcas estavam ali, né, no pescoço do coronel, na cara do Procópio, né, porque ele arremessou uma moringa na cara dele. E aí o Procópio então começa a ter aquela questão assim de peso na consciência, as alucinações, as visões. Só que reparem, era um pouquinho depois da meia-noite, né? Antes do alvorecer, antes da grande manhã, curei a contusão da face, ou seja, na face do Procópio já não se via mais nada. Só então ousei voltar ao quarto para ver o coronel, tá? Cheguei a pensar na fuga, mas aí era pior, era confessar o crime. Fui até a cama, vi o cadáver do coronel com os olhos arregalados e a boca aberta. E qual é o problema? Vi no pescoço do coronel o sinal das minhas unhas. E o que faz daí o Procópio para esconder? Abotoei alto a camisa e cheguei ao queixo a ponta do lençol. Em seguida chamei um escravo, disse a ele que o coronel amanhecera morto. Mandei recado ao vigário e ao médico. E aí o que acontece, né? O Procópio diz que bom, vou inventar uma mentira aqui, vou dizer que eu vou visitar o meu irmão e tudo mais, mas pode causar suspeitas também, tá? Eu mesmo amortarei o cadáver com o auxílio de um preto velho e míope. Reparem, né? Míope, não tinha como ver ali, né? As marcas de unha e tudo mais, tá? Bom, e aí tem o velório, claro, né? Do coronel. E o Procópio tá pertinho do coronel para ver se ninguém vai descobrir alguma coisa, né? Porque, lembrando, né? Ele fechou bem ali a gola da camisa e tudo mais, tá? Vindo a hora, fechei o caixão com as mãos trêmulas, tão trêmulas que uma pessoa que reparou nelas disse a outra com piedade: coitado do Procópio. Então, ficam olhando achando que o Procópio está sentindo muito aquilo ali, aquela perda, né? Bom, o coronel é enterrado e quando tudo acabou, respirei. Estava em paz com os homens, mas não estava em paz com a consciência. É claro que a consciência aqui está pesada porque o Procópio ele vai para o Rio de Janeiro, né? Volta, não consegue dormir bem. Embora longe do crime, não ria, falava pouco, mal comia, tinha alucinações, tinha pesadelos. Reparem o que provoca esse crime, essa briga, essa luta, né? Essa morte do coronel Felisberto. Reparem, o Procópio não ria mais, não fala muito, come pouco, tem alucinação, tem pesadelo, tá? E claro que as pessoas percebem ali o estado do Procópio, essa mudança, né? Só que, claro, todo mundo tá pensando que, pô, Procópio, esquece o coronel, né? Esquece, tu foi um bom enfermeiro, esquece, né? E eu aproveitava a ilusão, fazendo muitos elogios ao morto, chamando ele de boa criatura, impertinente, é verdade, mas um coração de ouro, né? Então reparem que o Procópio vai mentindo ali sobre o coronel. E eu, não sendo religioso, mandei dizer uma missa pelo eterno descanso do coronel na Igreja do Sacramento. Fui ouvi-la sozinho e estive de joelhos todo o tempo, ou seja, fui verdadeiro, pelo menos aqui, tá? E claro, ele continua fazendo aí o Procópio, né, algumas ajudas à igreja, dando esmolas, e aí aquela coisa toda, quando alguém perguntava sobre o coronel, o Procópio dizia coisas boas, tá? Só que qual é o detalhe? O que acontece uma semana depois? 7 dias depois de chegar ao Rio de Janeiro, recebi a carta do vigário, que lhe mostrei dizendo-me que fora achado o testamento do coronel, e que eu, Procópio, era o herdeiro universal.
Então reparem, herdeiro universal é o Procópio. O coronel colocou tudo no nome do Procópio. E o Procópio, claro, chega a duvidar disso, mas é verdade, é o herdeiro universal. Porque o Procópio pensa, né? Pô, será que é alguma armadilha para me prender? Alguém sabia e quer fazer um teste comigo? Mas não, é verdade, né? O Procópio é herdeiro de tudo do coronel, tá? Quanto tinha ele? Perguntava meu irmão. Não sei, diz o Procópio, mas era rico. Realmente provou que era teu amigo. Era. E aí o Procópio fica meio assim, né? Meio envergonhado de dizer algumas coisas ali, né? Tanto que ele diz, ó, cogitei em recusar a herança. Mas também aquela ideia, né? Pô, se eu recusar, vão desconfiar também. No fim de 3 dias, assentei no meio termo. Eu receberia a herança e daria toda ela aos bocados e às escondidas. Não era só escrúpulo, era também um modo de resgatar o crime por algum ato de virtude. Ou seja, né? Vou receber herança, mas metade eu vou doar em boas ações aqui, tá? E aí o Procópio vai lá para a vila e é legal que no caminho parece que a sombra do coronel está seguindo ele, né? A imaginação ia reproduzindo as palavras, os gestos, toda a noite horrenda do crime. Só que reparem, falar crime. Aí o Procópio já está tentando amenizar. Crime ou luta? Realmente foi uma luta em que eu, atacado, defendi-me. Na defesa, acabei matando ele, né? Foi uma luta desgraçada, uma fatalidade. Fixei-me nessa ideia, como se fosse uma desculpa ali, né? Uma desculpa para a consciência dele, tá? Considerei também que o coronel não podia viver muito mais. Estava por pouco, já não era a vida que ele tinha, né? Era um molambo de vida. Então ele está usando esses recursos aí para aliviar a consciência, né? Perto da vila apertou-me o coração e quis recuar, mas dominei-me e fui. Receberam-me com parabéns. E aí o vigário ali explica o testamento. Toda a gente me elogiava a dedicação e a paciência que eu tive com o coronel. Só que o detalhe, né? A coisa anda devagar ali quanto ao testamento. O Procópio chega a contratar advogado, né? E aí toda vez tinha que voltar à vila. E toda vez que ele voltava à vila, muita gente vinha ali falar sobre o coronel. Só que detalhe, as pessoas falavam do coronel como um cara ruim, um cara mau mesmo, um cara agressivo. Só o que fazia o Procópio? Eu defendia-o, apontava algumas virtudes. Ele era sério, austero, mas, né? Que austero o quê, Procópio? Ele já morreu, acabou, ele era o diabo. E referiam-me casos duros, ações perversas, algumas extraordinárias. Então o Procópio ali também tudo isso aí ameniza a consciência do Procópio, né? Porque ele até sentia prazer em ouvir essas histórias de maldade do coronel, tá? Porque para o Procópio isso aí é um remédio, um alívio para a consciência. Bom, confessava assim que o Felisberto Coronel era um pouco violento. E aí as pessoas diziam, um pouco? Mas ele era uma cobra assanhada, interrompia meu barbeiro. E todos, o coletor, o boticário, o escrivão, todos diziam a mesma coisa, que o coronel Felisberto era um diabo em pessoa, tá? E todos ali, né, basicamente se lembrando das crueldades do coronel, tá? Bom, o Procópio consegue receber então a herança, vem nas mãos dele, tá? Convertia a herança toda em títulos e dinheiro. Então, o que tinha de casa, enfim, né, converteu em dinheiro. Eram então passados muitos meses e a ideia de distribuir a herança toda em esmolas, em donativos, pios, não me dominou como da primeira vez. Mas, claro, né, o Procópio vai dizer, bom, já acabei esquecendo um pouco, dei alguma ajuda para os pobres, ajudei a igreja, fiz isso e aquilo, ok. Mandei também levantar um túmulo ao coronel. E um túmulo todo de mármore, obra de um napolitano que aqui esteve até 1866 e foi morrer, creio eu, no Paraguai. Os anos foram andando, a memória tornou-se cinzenta e desmaiada. Bom, e aí o que acontece? O Procópio está encerrando aqui dizendo que às vezes ainda pensa no coronel, mas já sem aquele medo do começo. Parece que a consciência já conseguiu, enfim, né, se adaptar ali, tá? Todos os médicos a quem contei as moléstias, as doenças do coronel Felisberto foram unânimes em que a morte dele era certa e só se admiravam de ele ter resistido tanto tempo. Então reparem,
o Procópio, ele conta as coisas e as pessoas dizem, não, mas ele já ia morrer, não, Procópio, ele era o diabo, e tudo isso ameniza, faz com que o Procópio pense, né, que não foi um crime, foi uma luta, uma defesa e tudo mais, aquele alívio para a consciência ali, tá? E o Procópio então se despede, porque ele contou esse caso, né, como ele diz, um relato humano. Adeus, meu caro senhor, esse interlocutor que está interessado em publicar alguma coisa do Procópio, né? E aí o Procópio diz, se achar que esses apontamentos valem alguma coisa, essa história que eu contei vale alguma coisa, pague-me também com um túmulo de mármore, ao qual dará por epitáfio, qual é a inscrição que tu vai colocar no meu túmulo de mármore, esta emenda, esta mudança que faço aqui ao divino sermão da montanha. Bem-aventurados os que possuem, porque eles serão consolados. Então aqui reparem, né? O documento humano que esse interlocutor, que a gente não sabe nada dele, né? Apenas que ele está interessado em publicar alguma coisa do Procópio, ele tinha pedido para o Procópio um relato humano. E o Procópio aqui deu esse relato humano, né? Esse relato de uma história humana até demais, bem ao estilo realista machadiano, né? Enfim. E o Procópio fecha a cena dizendo aqui, né, que se esse interlocutor achar que vale a pena publicar essa história, que pague o Procópio com um túmulo de mármore, que coloque um epitáfio, né, um trecho aqui do Sermão da Montanha, mas com uma pequena mudança, certo? Reparem, bem-aventurados os que possuem, porque eles serão consolados. Se a gente for lembrar, o original é bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Então o Procópio muda o verbo chorar por possuir, porque o Procópio ele acaba se consolando, aceitando a morte do coronel, achando argumentos para isso, não tendo tanto sentimento de culpa agora pela morte do coronel, né? E recebeu a herança, ou seja, ele possui, bem-aventurados os que possuem, dando a ideia aqui, né, também que o dinheiro pode consolar as pessoas, enfim, né? E lembrar, né, que o coronel, desde os 5 anos, tinha tudo o que queria, faziam tudo o que ele queria. Então, essa bem-aventurados os que possuem, porque eles serão consolados também, né? Dá ideia também tanto para o coronel quanto para o Procópio aqui, tá? Bom, para quem gosta de cinema, pessoal, eu vou deixar aqui embaixo o link das melhores cenas do filme chamado O Enfermeiro, que é baseado aqui nesse conto do Machado, um filme nacional, mata a pau, o Matheus Natchergari faz o Procópio, o grande Paulo Autran faz o Coronel Felisberto, é uma das joias do cinema nacional, se vocês puderem ver, não é nem um longa-metragem de 1 hora e tanto, é uma média-metragem, não chega a 1 hora, em que este conto do Machado foi passado para a tela do cinema, mas a atuação tanto do Matheus Natchergari como o Procópio e o Paulo Autran como o Felisberto mata a pau a atuação deles. Então eu vou deixar o link aqui, tá? E é isso aí, até a próxima. Grande abraço, se inscrevam no canal Leituras Obrigatórias.